Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, vamos pintar hoje essa rosa. Ela faz parte de uma apostila que tenho e é uma das rosas de um conjunto para forro de cama. No conjunto para forro de cama, eu tenho esse aqui de rosas. Esse é o principal, tem esses outros aqui. Tem esse aqui também. E tem vários outros riscos, são 3 para conjuntos de cama, um é esse aqui. Hoje vamos ver essa rosinha que as pessoas estão me pedindo para pintar ela. Vamos lá? Vamos ver? Bom, gente, para fazer essa sombra, eu tô pegando aí um pouquinho de água, verde pântano. Vou pegar sempre, olha, umedecendo bastante com água esse verde pântano. Bastante, mas também não demais, que vá fazer um borrão no meu tecido, tá? Tô usando um pincel número 10, tô pegando, olha, o pântano, sempre umedecendo ele um pouquinho e levando pro tecido. Vou usar nessa sombra também, aí, olha, o verde musgo, verde pântano, verde musgo, amarelo ouro. Essa parte mais próxima da flor, eu vou deixar mais escura, mais profunda. Conforme vai se afastando, olha, eu vou pegando o amarelo, tudo usando um pouquinho de água, para ir deixando ela bem úmida. Veja que eu peguei um pouquinho mais de água, já faz basicamente um borrão, não é no tecido, mas não tem problema. Eu vou colocar ainda algumas cores, quer dizer, um pouco mais de tinta aí, e isso vai desaparecendo. Olha só, aí eu tô pegando o amarelo ouro novamente e vou sempre em movimento circular, levando, conforme vai levando para fora, vai ficando mais clarinho. Um pouquinho de verde pântano, um pouquinho de verde musgo, um pouquinho de amarelo. E veja que isso aí tá meio borrado e meio escuro, não é? Tá meio estranho, tá? Mas a gente pega um pouquinho de branco e tudo vai ficar bem mais interessante, bem mais harmônico, olha só. Pegar um pouquinho de branco e vou clareando. Você, quando pegar esse branco, não pegue a água. Só se houver muita necessidade, mas de preferência não pegue água. E você vai colocando ele até você chegar no tom que você quer. Mais claro, deixar mais escuro. Aí quem vai determinar é você. Veja que essas cores já ficaram bem mais suaves, emendadas. Os tons ficaram bem mais delicados. Tá vendo? Com a ajuda do branco, essa parte que eu vou subindo por aí é só sujeirinha do pincel. Não peguei mais tinta, não peguei água, não peguei nada. Veja como a gente vai fundindo esses tons. Aí eu fiz a mesma coisa, coloquei o pântano com um pouquinho de amarelo e agora eu tô colocando o branco novamente. E assim eu vou fazer a sombra desse desenho. Vou fazer todas as partes que eu quero colocar a sombra, eu vou fazer assim. Olha só, tá vendo? Verde pântano, verde musgo, amarelo e o branco. Agora, eu vou fazer algumas folhinhas assim, fantasmas, aquelas apagadinhas lá atrás, que é só uma manchinha. Olha só, eu nessa hora vou usar apenas o verde pântano. Olha, o pincel com quase nada de tinta, essa tinta é bem úmida, eu vou só marcando, delimitando os espaços, e aí eu vou marcando elas e vou deixando a quantidade que eu quiser, onde eu quiser, tá bem? Faço uns risquinhos também com o verde pântano, e assim eu vou colocando por vários lugares. Coloquei nos 3 pontos onde eu fiz sombra. Agora, eu tô com um pincelzinho número 6. Esse pincelzinho quase não tem pelinhos. Aí, eu tô pegando tinta normal mesmo, dos 2 lados. Encosto no tecido e puxo pro centro, ó, pra ficar umas pétalazinhas mais alongadas. Fazer umas flores, várias pétalazinhas nela, tá vendo? E eu pego, encosto, puxo levantando, puxo para um centro levantando, determino um centro. E assim eu vou colocando várias flores. Você vai colocando suas flores onde você quiser, por essas partes de sombra, que é a parte onde ela vai aparecer. Aí não apareceu muito, a minha mão ficou na frente, a posição não estava muito boa,
Mas olha só, eu tô colocando as flores do mesmo jeito que coloquei do outro lado. Foram 3 pontos de sombra que eu escolhi para colocar nesse desenho. E eu coloquei essas flores dessa forma. Agora, eu tô com um pincelzinho número 0, colocando uns pinguinhos de verde pântano no centro dela. Vou colocar agora uns pinguinhos do amarelo. Pode ser o amarelo ouro, pode ser o amarelo limão, pode ser até o canário, o cádmio, fica a seu critério, tá? Eu usei o mesmo amarelo que eu usei para fazer o fundo, o amarelo ouro. Assim, eu vou fazendo o centro de todas as flores. Para a folha, agora, eu vou fazer 2 folhas diferentes, para você ter 2 guias de cores para suas folhas. Esse aí, eu tô passando verde pinheiro. Olha só, coloquei o verde pinheiro, agora eu tô colocando verde musgo. Vou fazer uma folha escura e vou fazer outra mais clara, mais ou menos mais clara. Passando um pouquinho de verde folha, espalhando nos lugares onde eu quero maior claridade. Vou selecionando alguns lugares e vou espalhando o verde folha, deixando espaços como se fosse entre nervuras. Observe que eu passo em um lugar, deixo espaço, passo em outro, deixo espaço. Para esse meio, eu posso estar puxando algumas nervuras. O mesmo a gente faz do outro lado. E agora, escurecendo um pouquinho esse centro, vou colocar um pouquinho de preto mesmo aí, tá? Eu quero essa folha mais escura. Puxar umas nervurinhas bem suaves, não quero nada muito escuro, e vou puxar entre aquelas partes claras que eu deixei, lembra? Pronto. Uma parte clara de um lado, outra do outro, e a nervurinha passando no meio. Essas nervuras, você dá uma apagadinha nelas, dá uma emendada nelas nas cores que a gente já tem aí, tá? Você vai puxando aí, dando preferência para deixar um ladinho mais escuro, mas o escuro você puxa, na verdade, para os 2 lados. Olha só, passei uma nervura central, agora eu vou passar auxiliares. Lembra que a gente passou com preto? Umas marquinhas como as nervuras? Pronto. Ali a gente determinou os espaços, agora a gente vai passar essas nervurinhas bem apagadinhas. Não deixe sair nem tão forte o preto, nem tão forte esse verde pistache. Olha que eu tô apagando ela. Você vai apagando um lado, deixando o preto do outro lado aparecendo, tá? Isso ainda não tá pronto, a gente ainda vai reforçar isso aí. Tô só colocando um pouquinho mais de pistache para deixar mais marcado. Agora, gente, vamos fazer, olha só, como se fosse a nervura mesmo. E essa nervura que eu tô colocando agora, eu vou puxar ela com o verde pântano. Vamos puxando, sai com o verde pântano, deixando bem mais marcadinho. Você vai tirar ela do centro. Quando chegar nas bordas, nas partes laterais, você vai deixar ela um pouquinho riscada. Observe que eu passei, deixei bem marcado, mas eu apaguei um lado. Não é um contorno feito desenho infantil. Na parte final, olha, eu tô abrindo algumas nervuras no final dessa nervura, basicamente principal, né? Você traz essa maior, aí chega no final, você espalha ela um pouquinho. Faz os risquinhos auxiliares para as pontinhas delas, tá? Ela fica um pouquinho riscada. Desse outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos puxar essa nervurinha principal, apagando um ladinho dela. Pegue um pincel número 4, pincel quase sem pelinhos, que você consiga pegar a tinta só de um lado do pincel, que ele vai lhe ajudar a deixar uma linha bem fininha. Mesmo assim, essa linha, você dá uma emendadinha, tá? Não deixa ela solta, jogada de qualquer forma, não. Na pontinha dessa nervura, olha só o que eu tô fazendo. Eu vou abrindo outras auxiliares, outras menores. E assim fica a nossa folhinha, tá? Para essas laterais, a gente vai colocar tipo uns espinhozinhos.
Pegue um pincel bem fininho, bem acabado, um pouquinho de tinta só de um lado e você vai fazendo os espinhozinhos pequenininhos. Não faz espinhos muito grandes, muito afastados, não. Faz uma coisinha assim mais pequenininha, mais marcadinha e dá sempre uma emendadinha nas cores que tem aí já pintado da folha. Aí eu vou colocar só um pouquinho de luz. E essa luz eu vou colocar com verde pistache. Coloco um pouquinho de verde pistache, espalho. As partes centrais, você deixa lá com um pouquinho mais de tinta, assim, mais claro. Conforme você vai chegando para a pontinha, você diminui essa quantidade de tinta, ok? Agora, vamos fazer essa outra folha diferente para você ter 2 guias de cores, tá bom? Para a folhinha. Aí, eu tô passando verde pântano. Isso tudo eu passei verde pântano. Agora, eu vou vir com branco, vou fazer ela bem simplesinha mesmo. Vou vir com branco, emendando esse pântano. Não precisa limpar pincel, deixa o pincel sujinho mesmo. E vai espalhando aí o branco. Vai unindo ele a esse verde pântano de forma que vai aparecendo. Olha só. Vou passando branco, vou emendando. Busque fazer uma boa emenda, não precisa deixar manchado. E olha que eu vou colocando uma boa quantidade de branco aí do lado de fora, puxando para o centro. Tá vendo? Deixando, nessa hora, deixando um pouquinho mais marcado, né? O lado de fora mais excesso, mais marcado. O lado de dentro emendado. Emende bem essas cores. Agora, eu vou passar aí um pouquinho de verde musgo, porque essa folha tá muito seca. Para dar um ar de mais vida, mais forte, lembrar mais o verde, tá bom? Que a folha pede. Então, eu vou só dar uma manchadinha por aí com esse verde musgo, que é uma cor mais quente. Não é algo assim tão seco. Observe que eu tenho colocado só nos contornos, pouquinho. Misturado também. Vou fazer agora essa nervura principal com o verde pântano. Não limpei pincel. Vou puxar as auxiliares também com o pântano. Olha que eu tô colocando uma boa quantidade, depois a gente vai espalhar um pouquinho isso. Não deixa tão forte. Olha só, tinta só de um lado do pincel, mas eu coloco uma boa quantidade, tá vendo? Depois eu espalho, tudo bem, mas eu trago uma boa quantidade. Do outro lado, coloque também. Deixe mais suave, mas coloque também, do mesmo jeito. Agora, eu vou reforçar um pouquinho o branco. Apenas dar uma emendada melhor, não precisa deixar isso aí tão manchado. Isso aí vai ser mais uns brilhos mesmo. Vou deixar essa parte aí do centro, ela mais clarinha. Colocar o branco, emendar no em volta. Tá vendo? Foram poucas cores, 3 cores. Verde pântano, verde musgo e o branco apenas. Pra gente não se perder muito. A outra levou um pouco mais de tons, mais misturas. Essa dobrinha, olha, eu pintei essa parte aí com verde pântano. Agora, eu vou colocar o branco, vou emendar esse verde pântano e ponto final. Só isso, tá vendo? Deixe ela bem, bem tranquilo. Não vamos trabalhar demais essa não. Fazer uma mais trabalhada e a outra mais simples e bem bonita. Eu até acho ela mais bonita, embora ela esteja mais para uma folha fantasia do que realista, né? Agora, gente, vamos pra flor. Eu passei aí o amarelo limão, agora eu tô vindo com o branco. Veja só, a parte de sombra, a parte que fica embaixo das outras pétalas, eu passei amarelo limão. Agora eu tô vindo com o branco, emendando ao amarelo limão, enchi tudo com o branco, todo o restante. Agora eu vou vir com um pouquinho de amarelo cádmio, olha só, e vou marcar os pontos que eu quero mais escuro, os pontos que eu quero curvar um pouquinho as pétalas. Olha só, coloquei aí um pouco do amarelo cádmio, tô emendando ele, deixando ele mais suave. Vou colocar também nessas partes que eu quero mais profundidade, olha só. Faça uso de um pincel número 4, de um pincel número 2, 6, aquele que você se sentir melhor. Esse é o número 4.
E aí eu vou espalhando, deixando uma certa profundidade, uma sombra mais marcada, mais forte. E aí, olha, já tô fazendo também uma marquinha naquela curvinha da pétala da outra pétala. Olha só, amarelo cádmio, espalhando ele na parte de dentro, deixando ele mais forte a parte de fora. Nesse lugar que eu quero mais profundidade também vou marcar mais, tá vendo? Coloco uma quantidade maior do amarelo cádmio. Espalho um pouco, não cresce demais esse cádmio, eu não quero essa flor laranja. Mas um amarelo mais suave. Essa daí, olha, eu enchi tudo isso com amarelo limão. E agora eu vou encher o restante com branco. Vou encher com branco, emendando esse amarelo limão. Estou fazendo uso de um pincelzinho maior, um pincel número 8. Ele é cortado, lixado, ele é macio e tá me ajudando bastante a fazer esse trabalho. Olha só, passei o branco, deixei o amarelo limão bem suave. Agora eu tô vindo com o amarelo cádmio e tô escurecendo os cantinhos onde eu quero maior profundidade. Nessa parte de dentro, nessa parte de encontro pétala com pétala. Tá vendo? A parte de fora, quando eu escureço, é porque eu quero mostrar que a pétala, ela tá curvada, ela tá dobradinha. Aí a gente coloca um pouquinho de um tom mais escuro para dar um sombreado ali, para dar uma curva naquele lugar. Olha só, vou deixar essa parte aí bem mais acentuada, esse amarelo cádmio. Mesmo assim, eu tô tentando deixar ela mais suave, um amarelo mais suave. Aquele amarelo mais esbranquiçado e não aquele amarelo mais forte, mais aquela rosa mais fechada, um tom mais fechado. Observe que agora eu tô com um pincel menor, pincel número 4, para encher, como ela é uma flor grande, ela tem pétalas bem livres, eu tô enchendo com um pincelzinho maior, o número 8. Ele tá ajudando até a misturar melhor as tintas. Para detalhar, eu tô usando o pincel número 4, pincel pequeno. Vamos seguindo com essa outra pétala. Enchi tudo isso com amarelo limão, agora estou eu passando o branco, pincel número 8, emendando essas cores. Nessa hora que eu vou fazendo essa emenda, eu vou puxando esse branco para cima desse amarelo limão, para deixar o tom ainda mais suave. Agora, hora de sombrear, de separar, de dar separação a essas pétalas. Tô colocando o amarelo cádmio. Pouca tinta, o amarelo cádmio, ele não é muito fraquinho, ele é um tom mais forte, mais quente. Então, é bom que a gente coloque pouquinho, uma vez que eu quero essa rosa num tom mais suave. O centro dela vai acabar ficando mais carregado, não é? Porque realmente é uma parte que é de maior sombra. Então, a gente vai abusar um pouquinho mais do amarelo cádmio. Mas, para essas pétalas mais laterais, você procura usar menos. Deixar ela mais suave. Olha só, gente. No final desse vídeo, eu vou colocar alguns guias de cores. Por exemplo, nós estamos usando nessa flor amarelo limão, cádmio, amarelo cádmio e o branco, não é isso? Estamos fazendo de base o amarelo limão e o branco. E estamos sombreando com o amarelo cádmio. Então, eu vou colocar alguns guias de cores, como por exemplo, azul marinho, azul bebê, branco. Então, você faz de base o branco com o azul bebê e depois você vem com o azul marinho fazendo esse papel aí do amarelo cádmio. Ou seja, no lugar que você vai colocar amarelo limão, você coloca azul bebê. No lugar do branco, você vai colocar o branco mesmo. E no lugar do amarelo cádmio, você coloca o azul marinho. E assim eu vou deixar alguns guias, como por exemplo também, olha só, tô fazendo essa pétalazinha, a mesma coisa, enchi com amarelo, limão e branco, e agora vou com o cádmio fazendo as sombras. Voltando. Por exemplo, você pode estar fazendo ela rosa. Essa eu tô fazendo amarela. Você pode estar fazendo ela rosa, um rosa também bem suave. Então, você pega o quê? Rosa chá e branco e púrpura.
Você enche a sua pétala como base usando o rosa chá, que vai ficar aí no lugar do amarelo limão. O branco ficará no lugar do branco mesmo. E no lugar desse amarelo cádmio, você estaria colocando o púrpura. Entende? Então, no final, eu vou deixar alguns guias para você poder estar pintando a sua rosa do mesmo jeito que eu tô pintando essa, só que pintar em tons diferentes, ok? Olha só, estou colocando aí o amarelo cádmio. Quando eu faço isso, eu estou curvando essa pétalazinha, significa que para baixo ainda tem mais pétala, tem uma parte que dobrou aí, não é? E tô arredondando um tanto essa aí. Esse centro vai ficar um tantinho mais escuro, com esses lados, essas laterais mais claras. Aí eu também vou dar uma escurecida, sob se entende que essa pétala está dobrada. Nesse cantinho eu vou passar também um pouquinho mais suave. Vamos seguindo com a nossa florzinha, com as nossas pétalas, uma a uma. Eu quero pintar assim, uma a uma com você, porque no final, quando eu deixar o guia de cores para você pintar com outros tons, você vai ter mais facilidade. Você assistindo essa, você vai ver onde você vai colocar o tom mais claro, onde você vai colocar o tom médio e onde você vai colocar o tom mais escuro, ok? Então, vamos ver, vamos devagarzinho, vamos observar parte a parte. As pessoas me pediram para pintar essa rosa, daquele conjunto que eu mostrei para vocês, aquele conjunto para forro de cama. Eles estavam me pedindo, pinta uma rosa pra gente ver como ficaria. Então, além de pintar a rosa, eu vou deixar também esse guia para vocês terem uma noção maior. Olha só, gente, eu passei o amarelo limão em toda essa parte mais clarinha. Terminei com o branco, aliás, mais escurinha, né? Terminei com o branco e agora venho eu com o cádmio, marcando os pontinhos que eu quero mais sombra, mais escuro, mais profundidade. Olha só, e aí eu vou puxando ele. Não puxa demais esse amarelo cádmio, para sua florzinha não ficar, em vez de esbranquiçada ou amarelo limão, ela ficar tipo alaranjada, né? A ideia é que ela fique mais amarelinha mesmo. Tá vendo? Tem uns pontos que ela vai levar maior quantidade desse cádmio, lugares onde ela recebe mais sombra, onde ela precisa de maior profundidade, e lugares que ela recebe pouquinho ou quase nem recebe. Quando eu passo o risco para pintar com vocês, eu passo ele um tantinho mais forte. Aí, olha, vai ficando meio marcado. Ficando aparecendo ainda o risco, a gente vai pintando e ainda fica aparecendo. Isso pode não incomodar você, mas me incomoda um pouquinho. Eu gosto de sumir com esse risquinho. Então, depois eu vou passando o branco, vou passando tons que vá cobrindo um pouquinho esses risquinhos que ficarem aparecendo. Olha só, tô colocando um toquezinho aí também nessa parte de cima do cádmio, fazendo uma curvatura nessa pétala. Aí eu vou aprofundar mais. Não vou usar outro tom para fazer essas profundidades, para deixar esses lugares mais escuros, com maior sombra. Vai ser apenas o cádmio mesmo. Aí também eu vou escurecer um pouquinho. Observa, quando a gente faz uns toquezinhos assim nas pétalas, dá uma diferença enorme, fica bem mais bonita. Olha, pintei esse centro todinho com o amarelo limão. Terminei com o branco, olha só, o amarelo limão. Observe que esse meio, eu pintei ele com cádmio e amarelo limão, eu nem coloquei o branco. Deixei ele mais escuro mesmo. Para as partes de cima, para essas divisas em cima, você pode estar passando um pouquinho do cádmio, olha. Pega um pincel bem pequenininho, eu tô com o meu número 4, mas você pode estar pegando aí o número 2 para fazer isso, fica até mais fácil. Olha só que eu tô escurecendo as separações das pétalas aí do meio. Depois eu vou colocar um pouquinho de branco aí, sumindo com esse
esse contorno que tá aí. Esses amarelos, eles são muito suaves, eles são tanto transparentes, eles não dão conta de sumir com esse contorno. Olha só, aí eu tô passando já o branco, pincel número 4 ainda. E vou colocando os excessozinhos de branco nessa parte de cima. Observe que eu tenho tentado dar uma cobertura melhor por conta desse branco. Eu quero sumir com ele. Eu não gosto de desenho que fique com contorno. Se é para contornar, que seja o contorno que eu queira fazer. Olha só, vamos marcando e vamos separando bem isso aí. Observou? Tinta só na quininha do pincel. É um pincel número 4. Ainda tá grande para trabalhar isso aí, no meu caso, eu acho. Eu gosto de fazer detalhes bem pequenininhos com o número 2, 0. Mas dá para fazer a tinta só na quininha do pincel. Vou marcar todas essas pétalazinhas. Essa daí eu tô colocando uns toquezinhos, ó, não tô enchendo ela total. E ainda vou colocar uns risquinhos por aí pelo meio, tá bom? Uns risquinhos assim soltos mesmo. Nessa hora, você coloca tinta só de um lado do pincel, tinta pra cima, na hora de fazer esses risquinhos. É um cantinho pequeno, cuidado pra não sair borrando, que já está feito, tá? Devagar, paciência. Vamos fazendo, vai ficar bonitinho. E cheio de risquinhos aí, como se fossem pedacinhos de pétalas, né? Pétalas menores que estão dentro dessa parte central do botão. Agora, gente, vamos fazer mais isso aí, olha, enchi isso aí com amarelo limão. Veja que agora, o amarelo limão para essa parte do centro, ele tá maior do que o branco. Nas pétalas de fora, o branco era maior, basicamente, que o amarelo limão. E agora não, agora a gente tá usando um pouco mais do amarelo limão para encher essas pétalas. Aí, eu tô fazendo, olha, essa separaçãozinha aí com o branco. Você pode estar começando pelo meio, fica até mais fácil. Vamos fazer isso também nessas regiões centrais, mas agora eu estou passando o amarelo cádmio, aprofundando um pouquinho isso aí. Olha, gente, esse pedacinho que sobra aí do lado, ele é totalmente cheio com o cádmio mesmo, não coloco outra cor, tá bom? Depois que você encher isso aí, você começa a detalhar. Não esquece de colocar o amarelo cádmio nessa parte de dentro para dar as profundidades que precisa, as sombras. Se você estivesse usando aí, fazendo a sua florzinha rosa, como eu disse, você estaria colocando púrpura agora, não é? Se fosse azul, você estaria colocando o azul marinho agora. Por exemplo, né? Dos exemplos que eu vou deixar lá, tá? Então, gente, é assim, você vai escurecendo essas partezinhas de baixo, as partes que ficam embaixo das outras pétalas, e as partes de cima, as partes mais livres, você vai colocando o branco, que são os lugares que recebem mais luminosidade, e colocando o branco, você também vai fazendo as separações das pétalas. Olha só, pincelzinho 4, tinta só na quininha do pincel ou de um lado do pincel. A gente vai colocando, tipo, imprensando o pincel ali no tecido, largando uns excessozinhos. Essa parte de baixo do excesso, a gente dá uma espalhadinha. A parte de cima, a gente pode estar deixando ela ali, não tem problema. Mas tenta unir a parte de baixo, para não ficar uma tinta solta jogada ali em cima, tá bom? Olha só. Coloquei o excesso e a parte de baixo eu uni. Coloquei excesso por todas essas regiões, sem esquecer de unir a parte de baixo. Só tô ajeitando um pouquinho isso aí. É o encontro dessa pétala com a parte de cima que está aberta. E agora vamos seguindo, né? Vamos fazer essa nova pétalazinha. Tô passando aí o amarelo limão, como fizemos anteriormente nas outras. Veja que essa daí eu enchi em volta e deixei o centro para colocar o branco. E a de baixo eu também fiz o mesmo, enchi em volta e deixei o centro para colocar o branco. Ou seja, essa daí já é um pouquinho diferente das outras, não é?
Vamos colocando esse branco, vamos emendando bem, porque quando a gente sai emendando, a ideia é deixar ela mais clarinha. A gente puxa mais pra cima do amarelo pra deixar ela mais suave. Fica mais delicada. Aí, eu tô colocando o amarelo cádmio, pincel de detalhes, pincel número 4. Vou sombrear, olha só, essa daí eu tô sombreando também a parte de cima, ou seja, esse encontro aí ficou sombreado a parte de baixo e a parte de cima, só que a gente deixa um lado mais forte, mais marcado, tá? Vou colocando as sombras também dessa parte aí de cima, separando esse encontro aí, deixando de trás mais forte, mais marcado, como eu disse. Olha só, estou intensificando a pétala de baixo. Ela recebe mais sombra. Lembrando que a gente escureceu a de cima e a de baixo. Só que uma a gente deixa mais forte, né? Para que essa divisa fique bem visível. Não aceite a divisa do carbono. A divisa do carbono, ela vai sair com o tempo que você for lavando o seu tecido. Se você deixar como divisa o carbono, uma hora, esse carbono vai sair e você vai ficar tudo emendado. Esse cantinho aí, gente, eu vou escurecer também um pouquinho para jogar essa parte de cima dessa pétala um pouco mais para cá, mais para frente. Então, eu saio escurecendo um pouquinho aí embaixo, deixando a parte de cima mais clara. Essa parte de cima, olha, eu vou colocar o branco, fazendo todo o contorninho dele e puxando. A gente coloca o excessozinho, puxa para baixo. Mas vê que se a gente puxar muito, a gente vai sumir com essa sombra que a gente colocou, e não é a ideia. Puxa bem pouquinho. Aí, precisa levar a sombra dos dois lados, então, eu tenho que escurecer mais esse que está embaixo. Eu só tô passando sombra, tanto nessa parte de cima quanto nessa parte de baixo que já estava pintada. Agora, eu vou colocar mais amarelo cádmio nessa de baixo e puxar mais. Agora, vamos pintar essa dobrinha dessa pétala aí, gente, olha só. Enchi ela toda de branco, dessa vez enchi ela todinha de branco, não usei o amarelo. Agora, eu tô passando um pouquinho do amarelo limão na parte de dentro. Pouca coisa, só marcar um pouquinho. A gente não pode emendar ela com o que tá embaixo. Ou seja, todo branco, passei um pouquinho de amarelo limão nessa parte aí. Tô escurecendo um pouquinho mais o cádmio de baixo para deixar isso bem mais separado, não sair emendando tudo, mas é pouquinha coisa, não precisa de muito cádmio aí embaixo não, tá bom? E vou deixar ela assim mesmo. O que eu vou fazer agora? Vou só acentuar o branco, as luminosidades, a minha rosinha já está seca, vou acentuar o branco. Vou procurar sumir mais aqueles restinhos de carbono que ainda estava aparecendo. E aí, vai estar prontinha a nossa rosa, tá bom? Olha só. Nesse cantinho, eu vou dando umas pressionadas no pincel para deixar os excessozinhos, sem esquecer de emendar a parte de baixo. Assim, eu vou colocando e vou colocando por todas as partes onde já estava mais claro. Assim ficou ela. Essa parte aí, eu vou sair clareando pelo centro mesmo. Veja que ele tava bem amarelado, mas eu vou clarear um pouco mais. Vou levar esse branco lado a lado. Vai emendando bem. Essa tinta, esse branco agora vai ficar mais forte, a tinta já está seca, né? Então, vamos emendar direitinho isso aí. Esse cantinho aí, ó, também vou clarear mais. Os pontos onde tinha maior luminosidade, eu vou acentuar um pouquinho mais, tá? Tá vendo? Esse centro aí que já era mais claro, também estou acentuando. Mesmo que você leve uma boa quantidade de tinta, mas não esquece de espalhar ela curtinha, de não espalhar demais. Estando pronta a nossa rosa, vamos fazer nosso botão. Enchi o botão todo de amarelo limão. E agora, eu vou colocar um pouco de branco aí, para dar luminosidade. Mas diferente, né, do que fizemos na rosa, eu enchi ele todo de amarelo limão.
São poucos os pontos de luminosidade, veja só que eu coloquei mais nessa parte mais aberta. Agora já estou com o amarelo cádmio, vou colocando ele aí, vou espalhando, deixando essa parte aí embaixo, onde ficam as sépalas mais fechado, mais escuro. Não puxe também demais esse amarelo não, viu? Não vai levando ele cobrindo o branco, colocamos, calma. A gente vai espalhar ele mais curtinho também. Ele vai levar bastante amarelo cádmio, mas não é laranja o botão é amarelo. Olha só, aí eu vou fazer umas marquinhas, um pouquinho riscado, não é? Que geralmente aparece, uns riscos nas pétalas das rosas, quase sempre aparece. Vou fazer a divisória aí do meio, desse centro do botão. Depois a gente vai vir com um pouquinho de branco, detalhar mais isso aí. Essa região aí vai ficar bem escurinha mesmo. Observe que eu tô aí com o meu pincel número 4, continuo com ele. Vou escurecendo essa parte de cima, porque é onde a pétala, ela tá caindo. Essa pétala que eu tava pintando ela embaixo, ela cai por aí, ó. Tá vendo? Então, a que tá embaixo dela fica um tantinho mais escura. Vou escurecer também essa regiãozinha aí de baixo. E o nosso botãozinho, só em colocar as sombras, ele já começa a aparecer, não é? Olha só que eu marquei uns pontinhos aí, deixei uns relevos, né? Umas partes mais baixas, outras mais altas, com essas sombras que a gente vai puxando. Vou deixar assim, um pouquinho riscado, um pouquinho marcado. As partes que eu deixei já mais clara, eu vou acentuar mais com o branco, tá vendo? Olha só, vou acentuando com o branco. Você vai colocando, vai puxando, não coloque o branco lado a lado. Você vai colocar esse branco, tá vendo? Lugares mais fortes, lugares você nem coloca, lugares você coloca ele mais suave, porque assim você vai deixando uns relevos por essa pétala. Esse centro eu vou colocar também um pouco de branco, tô colocando ele um tanto riscado, mas cuidado para você não crescer demais esse branco e tirar as cores que já estavam ali. A ideia não é essa, todas as cores precisam aparecer. Esse lado, cuidado com o branco desse lado, que ele é muito pequenininho, não é? Se a gente colocar demais, vai se emendar as coisas, aí vai ficar estranho. Eu preciso fazer umas separações de pétalas aí em cima. Pouquinha coisa, aí não dá para colocar muito branco. A gente tem que ter cautela com esse cantinho, que ele é um canto pequeno. A gente tem que ir deixando ele com as cores dele aparecendo, principalmente esse amarelo cádmio, precisa aparecer. A gente dá umas marcadinhas mais suaves. Olha só, agora vamos para as sépalas. Essa parte toda eu enchi com verde pântano, agora eu estou colocando o branco. Eu vou fazer ele nos tons, ou as sépalas nos tons que eu pintei essa folha que tá pertinho dela. Coloquei o verde pântano, coloquei o branco, tô misturando aí esses dois, pântano e branco. Depois a gente vai fazer separações, marcar um pouco mais. Olha só, eu já estou marcando as separações dessa sépala com essa parte de baixo do botão. Vamos colocando aí um pouquinho de branco. O branco precisa ter um pouquinho de cautela, a gente não precisa deixar isso muito esbranquiçado. Essa outra parte, observe que eu tô passando já um pouquinho de verde musgo. Eu tô marcando ela com um pouquinho de verde musgo, tô passando um pouquinho de verde musgo também aí embaixo agora. Da mesma forma que eu passei na folha, eu também vou passar nas sépalas, tá bom? Vai ser o quê? O verde pântano, o verde musgo e o branco para pintar elas. Aí eu tô fazendo aquela separaçãozinha que geralmente elas apresentam. Vamos espalhando, olha, pelas pontinhas dela. Vai colocar também um pouquinho de branco. Esse verde, ele vai deixar ela com um tom mais forte, mais quente, mais bonita. Olha só, tô espalhando um pouquinho de branco nesses de trás.
Essa daí eu tô completando ela, tô passando um pouquinho do verde musgo. Gente, olha, o verde musgo ele é muito forte, também não deixa ele total. Misture ele ao pântano, misture ele ao branco, não deixa ele tão forte não, tá? Eu tô colocando agora um pouquinho do amarelo cádmio nessas pontinhas dessas sépalas, tá? Olha só um pouquinho. Você pode colocar em todas ou só em umas sim, outras não, em algumas. Alguém tá me dando uma tinta fofa, minha filha. Olha só, um pouquinho de amarelo cádmio. Eu coloquei nas 3, vou colocar nessa outra também. Busque unir bem esse amarelo cádmio. Se for o caso, coloque um pouquinho de branco junto. Só desci um pouquinho ele desse outro lado. Essa parte aí eu vou acentuar, vou marcar um pouquinho com o verde pântano. Tô fazendo mais uma separaçãozinha aí, viu? Deixando esse cabinho ali mais gordinho, que ele tá muito magrinho. E aumentando um pouquinho essa parte aí embaixo, que eu tava achando ela muito magrinha também. Puxei um pouquinho mais o branco. Deixei ela com mais luminosidade. Separação e só isso. Olha só como ficou. Quanto ao guia de cores, nós temos o azul bebê e azul marinho, lilás e violeta, rosa chá e púrpura, pêssego e cerâmica, amarelo pele e carmim, vermelho carmim e salmão e vermelho escarlate. Olha só, vamos pintar esse aí, o pêssego com cerâmica. Vamos lá? Vamos pintar isso aí. Essa pétala, para você ter uma noção. Eu enchi essa parte de baixo com branco, agora eu tô passando o pêssego e emendando ao branco. Você vai fazendo como se fosse, no caso das pétalas que pintamos, o branco, a gente colocou branco mesmo, e nós colocamos amarelo limão. Esse pêssego, ele vai ficar no lugar do amarelo limão. Agora, eu pintei, emendei, tô passando um pouquinho de pêssego aí embaixo, bem pouquinho. Venho com cerâmica fazendo a função do amarelo cádmio da nossa rosa. No lugar do amarelo cádmio, nós estamos colocando cerâmica. Vamos espalhar da mesma forma, só para dar profundidade. Ou seja, nos lugares onde você usava branco, você vai continuar usando branco. Nos lugares onde você usava amarelo-limão, você vai usar o pêssego. E no lugar onde você usava amarelo cádmio, você vai usar o cerâmica. Assim, você vai unindo. Agora, eu estou colocando luminosidade, ou seja, eu vou passar branco da mesma forma que eu passei na nossa rosinha, não era? Depois eu vinha com branco, dando um pouco de luminosidade. Luminosidade essa, quando a gente termina de pintar a rosa, que ela já está sequinha, a gente pode acentuar um pouco mais, se a gente não estiver gostando do resultado final. Se você gostar, tudo bem, você deixa como está. No geral, a gente costuma sempre colocar um pouquinho mais. Tá vendo? Aí você vai controlando se você quer ela mais clara, se você quer ela mais escura. Vai depender daquilo que você gostar. Você vai emendar isso aí direitinho, emendar bem da mesma forma que a gente fez com a outra. E olha só, seria equivalente basicamente a essa pétala aí. Esses foram os tons. Eu vou deixar na descrição. E beijo, gente, e até mais.